mas eu nunca tinha parado para refletir como agora. Diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas tuas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão participou com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, prendendo-o, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Você já ouviu falar em Adoni-Bezeque? A estratégia de Adoni-Bezeque é a estratégia de Satanás para esses dias. Irmãos, quando nós paramos para ler esse texto, nós vemos que Adoni-Bezeque tinha uma estratégia. Adoni-Bezeque significa senhor de Bezeque. Ele era filisteu. E o alvo dele não era matar os reis. O alvo dele era o seguinte: ele chegava num reino e eles infiltravam nesse reino, e eles chegavam no palácio, e no palácio eles dominavam o rei. Eles cortavam os polegares dos reis, polegares das mãos e dos pés. Eles não matavam os reis. Eles tiravam a autoridade do rei, eles pegavam o anel do rei, colocavam neles mesmos. O rei convocava uma assembleia de forma forçada, todo o povo aparecia lá. Adoni-Bezeque se apresentava, o rei se apresentava, conversava, e Adoni-Bezeque dizia: eu quero dizer o seguinte, esse é o rei de vocês. Era. Porque agora ele não tem mais autoridade. A autoridade foi transferida. A igreja está transferindo a autoridade dela. Se não tomar cuidado, nós estamos transferindo a nossa autoridade, irmãos. E se você perceber, ele não fez isso em um reino, ele fez isso em 70 reinos. Ele disse: eu cortei o dedo, os polegares de 70 reis. Quando Jesus escreve a igreja de Pérgamo, ele diz assim: eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e você conserva o meu nome, não negaste a minha fé, ainda que no dia de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Veja bem, nós não estamos falando de uma igreja que não prega Jesus. Nós não estamos falando de uma igreja que nega a fé. Mas no verso 14 de Apocalipse capítulo 2 diz: eu tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Veja bem, a mesma igreja que sustenta o nome de Jesus é a igreja que defende Balaão. É a igreja que arma cilada contra ela mesma. As perguntas que me fazem hoje em dia é o seguinte: pastor, será que eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Será que eu posso andar no fio da navalha? Será que eu posso... Sei lá, é ruim você ficar citando exemplo, né? Se houve coisa daí, alguém vai dizer: está pregando para mim. Ele está pregando o que a gente precisa pregar, irmãos. A gente está dando brecha. Hoje eu tenho dificuldade de ir em festa, e eu não
o Carlos Paz se definiu muito bem isso. Ele falou: vou na festa do seu casamento, mas a hora que começar as músicas mundanas eu saio fora. Sabe, mas a gente não está tendo muito problema mais com isso. A gente não está tendo muito problema mais. E a igreja do passado foi tão radical a ponto de cortar alguém do hall de membro por causa de uma calça comprida, mas hoje a gente está tão tranquilo que parece que a gente radicalizou um pouco do outro lado. Outra estratégia de Adoni-Bezeque, além de capturar o rei, era cortar os dedos deles. Eu falei isso, né? Cortava o dedo do rei e ficava com o anel. Sabe, eles não matavam o rei, mas eles levavam o rei onde fosse. É uma vergonha. É um símbolo de domínio. O povo de Deus não pode ser dominado pelos inimigos. Os pastores não podem ser dominados pelo inimigo. Nós não podemos ter pastores corruptos na frente das nossas igrejas. Nós não podemos ter um sistema corrupto. Você não pode olhar para pastores e líderes de Deus que Deus levantou e desrespeitá-los. Você precisa mostrar para as pessoas que existem homens sérios e que a igreja que você faz parte é uma igreja séria. Aqui em casa a gente faz assim: pastor, não tem nada a ver com nossa casa. Claro que não. Por que não tem? Claro que tem. Se o Bolsonaro tem a ver com a minha casa, por que o meu pastor não tem a ver? Eu tenho pastor que me dá de inteiro na cara, chega assim e diz: você está tratando bem a água? Você foi passear com seus filhos? Nós damos autoridade para as pessoas aí fora, mas não damos autoridade aqui dentro. Você precisa chegar para o seu filho e falar: você tem um professor de escola bíblica dominical. Você tem um líder de jovens. Nós mandamos eles para assistir um Coxa e Atlético, mas a gente não manda ele para o congresso. O rei Adoni-Bezeque, ele levava o anel, e ele levava os 70 reis, irmãos, presta atenção, os 70 reis ele levava e apresentava diante dos outros, dizendo, e a pessoa olhava lá e falava: mas calma aí, aquele lá não era o rei tal? Ele está dominado por Adoni-Bezeque, é isso? Aquele lá não era o pastor Nivaldo? Ué, o que aconteceu com ele? Aquele não era o pastor fulano de tal? Ah, mas agora ele está defendendo a bandeira gay? Ah, mas aquele lá não é o pastor... Não está sendo gravado não, né? Ah, aquele lá não é pastor fulano de tal? Amados, eu não estou dizendo em impecabilidade, eu estou dizendo em seriedade, é diferente. Uma coisa é um pastor que peca e Deus tem misericórdia, ele caminha como Davi fez. Outra coisa é alguém que peca e diz: estou pecando, e daí? Vai querer me cortar na igreja agora? Falar do dedo da mão fala de trabalho, irmãos. Falar de dedo do pé fala de direção. Rumo, a igreja não pode ficar sem direção. A igreja não pode ficar sem trabalho, sem autoridade. Ela não pode perder. Ao anjo da igreja em Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, 16 e até 14, né? Eu comecei aqui, mas tá. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio. Quem dera fosse quente ou frio. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: eu estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Outra estratégia, eu acho que o meu tempo está acabando aí, tá? Outra estratégia de Adoni-Bezeque é que ele dava migalhas ao rei. Leia o verso 7. Ele
Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Amado, Satanás quer isso, quer dar migalha para a igreja. Satanás quer isso. Ele quer que os nossos jovens se tornem consagrados depois que deram toda a juventude deles para Satanás. Mas na verdade vai chegar lá, ele vai inventar alguma coisa também. Ele quer que as nossas crianças comecem a frequentar os cultos quando eles tiverem 15 anos. Quando meu filho tiver 15 anos, eu começo a levar para a igreja. Tá bom? Dar migalhas, humilhar os reis, dar o comando. Essa é a estratégia atual do diabo. Colocar pastores para comer migalhas, irmãos. Colocar liderança. Pessoas que afrontam lideranças não entendem a responsabilidade que pesa sobre os líderes. E um líder chega e diz: não tratar o caso de fulano e tal. Isso não. Deixa isso quieto. E finalmente, se pode pregar um sermão sem dar resposta, né? E nós, o que fazer? Sabe, o texto diz, aliás, o próprio Adoni-Bezeque diz assim: assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. O dedo de Adoni-Bezeque foi cortado. Os dedos da mão e dos pés de Adoni-Bezeque foram cortados. Ele foi exposto e ele foi morto. Está na hora de cortar a autoridade que o mundo está rogando sobre a igreja. Está na hora de dizer: não é assim. Uma coisa é você falar: isso aqui chama-se tecnologia, isso aqui é WhatsApp, isso aqui é Facebook, isso aqui é Instagram. Irmão, não fique lutando contra essas coisas, é uma grande bobagem. Me dá uns pavor no coração hoje. Você chega na maquininha e o cara fala: é para inserir o cartão ou só colocar lá em cima? É Wi-Fi. Jesus amado. É uma tecnologia louca, mas tudo bem, irmão. Mas para de jogar a culpa do Satanás pela tecnologia. Mas, irmãos, cuidado, porque uma coisa é você falar de uma tecnologia, outra coisa é você falar de adultério, prostituição, outra coisa é você falar de drogadição, outra coisa é você falar de vício. A igreja tem que vencer esse rei. O nome desse rei é Satanás. Então disse Adoni-Bezeque: assim Deus me pagou. O mundo não pode dar direção para a igreja. O mundo não pode influenciar o trabalho da igreja. O mundo não pode dizer quantas horas a igreja vai orar. O mundo não pode dizer essas coisas. O mundo não pode dizer o que eu vou ler, o que eu vou assistir, o que eu vou ver. E Deus nos abençoe, irmãos. E a gente entende que talvez a estratégia do diabo hoje não é fechar a igreja, é manter ela aberta, mas com o dedo cortado. É manter ela aberta, mas com os dedos dos pés cortados, sem direção. O mundo dando rumo, o mundo ditando as normas.